Quase a metade dos estudantes que entram no ensino superior desistem antes de completar o curso. Essa elevada taxa de evasão não apenas representa a frustração de sonhos pessoais, mas também um grande desperdício de recursos materiais e humanos. Outro problema grave é a ociosidade. Em 2016, foram oferecidas mais de 10 milhões de vagas nas universidades e faculdades do país, mas somente 3 milhões de estudantes se matricularam. Nós convidamos o secretário de Educação Superior do MEC, Paulo Baroni, para conversar sobre a evasão e a ociosidade no ensino superior. Olá, secretário, seja bem-vindo ao Cidadania. Muito obrigada por vir aqui à TV Senado participar do nosso programa. Eu que agradeço. Conta pra gente, então, por que será que acontece essa evasão dos estudantes que ingressam na universidade, mas não continuam até o fim? Bem, eu acho que é bastante útil, primeiro, me referir ao fato de que, se são 10 milhões de vagas oferecidas, e eu não estou certo desse número, então nós devemos nos lembrar que isto excede o número total de estudantes hoje matriculados regularmente nos cursos superiores. Isto é, existe uma superoferta que, se está quantitativamente correta ou não, existe, e essa superoferta caracteriza especialmente, do lado do setor privado, o fato de que a regulação da educação superior, sendo tão pesada e complexa como é, exige das instituições que superestimem muito intensamente as suas propostas de oferta de vagas, de tal maneira que isso não corresponde a uma demanda real de estudantes para cursar aquelas carreiras e, portanto, essas vagas serão permanentemente ociosas. Um número muito pequeno, uma fração muito pequena dessas vagas serão ocupadas em consequência do fato de haver uma superestimativa muito grande. O setor privado corresponde no Brasil a cerca de 75%, um pouco mais do que isso, das matrículas de estudantes. Então, a dimensão desse problema, naturalmente, é muito mais expressiva no setor privado. Quanto ao setor público, que corresponde a menos de 25%, nós temos, certamente, nas universidades federais, um número na faixa de 10% das vagas oferecidas, talvez um pouco mais a cada ano, varia um pouquinho de um ano para o outro, de vagas não preenchidas, que são oferecidas em segunda oferta, mas que depois também não são efetivamente preenchidas. Então, há também, no setor público, especialmente no setor federal, que é a nossa responsabilidade, uma certa ociosidade de vagas numa fração bastante mais baixa do que no setor privado. O que reflete essa ociosidade de vagas? Eu acho que reflete. Isto está baseado em certas investigações que têm sido feitas, em vários fatores. Aliás, como em todo problema de natureza educacional, que é muito complexo, as razões costumam ser múltiplas. Não se trata de um problema com uma única razão, mas com várias causas. Uma das causas, seguramente, é a superposição das ofertas por muitas instituições, públicas e não públicas, na mesma base territorial. Frequentemente, nós temos oferta de instituições públicas federais, de natureza universitária, públicas federais de natureza instituto federal, públicas estaduais, às vezes municipais e também comunitárias, que pela lei de 2012 dessa casa, se transformaram em instituições que têm natureza pública não estatal. Então, esta simples constatação de uma superposição de vagas oferecidas por múltiplas instituições no mesmo território, naturalmente não corresponde a nenhuma demanda efetiva. E essas vagas serão, portanto, permanentemente ociosas. E essas instituições, que são todas públicas, elas têm, cada uma tem um perfil específico, tem um público que elas buscam atingir? Qual é a diferenciação entre elas? Olha, a diferenciação basicamente é na mantença e não na estratégia. Um déficit importante do nosso sistema brasileiro é a dificuldade de fixar claramente a missão educacional, além daquele vago propósito de formar quadros de nível superior. Então, a missão não é muito definida em muitos casos e, portanto, as instituições procuram oferecer vagas sem sequer ter uma relação clara com o seu entorno, inclusive com as ofertas similares em instituições similares. Isso acontece em todas as regiões do país e mais intensamente em algumas. Nós temos até casos de instituições federais que foram criadas
que se superpuseram completamente à oferta de instituições comunitárias e estaduais e sufocaram, portanto, a presença dessas instituições. E por que isso acontece? Eu diria que isso reflete a falta de planejamento estratégico da oferta de educação superior no brasileiro. O nosso sistema, basicamente, se rege por impulsos expansionistas sem os devidos cuidados de correlação demográfica, geográfica e econômica. E, portanto, é um esforço muito importante do governo federal tentar correlacionar essas informações para, eu diria, validação das propostas de oferta de vagas e, portanto, para qualificar e racionalizar esse esforço, que, afinal de contas, é muito importante, porque é um esforço do contribuinte brasileiro. E não existe, por exemplo, os institutos, eles não têm um perfil mais técnico? Não seria, assim, a formação técnica? Bem, os institutos tinham, na sua origem, uma oferta de educação técnica e profissional como base da sua atuação. Mas a legislação que os criou, a partir dessa origem, de escolas técnicas federais, centros federais de educação tecnológica, escolas agrotécnicas federais, portanto, muito focadas, os transformou em instituições mais generalistas, que oferecem percentuais de vagas em cursos de bacharelado, como engenharias, e em cursos de formação de professores, as licenciaturas. Então, isto gera, com certeza, uma boa superposição de que eu falo. A gente tem até um quadro que mostra um pouco o perfil do ensino, né? A gente podia dar do ensino superior, né? Isso em 2016, isso é de acordo com o INEP, né? Que assim, são 2.407 instituições, 34.366 cursos, né? E 8.052.254 matriculados, né? Assim, realmente são muitas instituições, né? Assim, isso engloba todos esses que o senhor estava falando, que então tem essa superposição. Não existe demanda, então, para tudo isso? Não, o problema não existir demanda para todas essas instituições, mas, eventualmente, se elas tivessem focos bem definidos e cumprissem missões bem definidas, elas poderiam encontrar público-alvo para suas ofertas. Mas há uma outra questão importante, que também deve ser abordada, que é o fato de que, no Brasil, faz muito pouco tempo que nós rompemos a faixa de oferta de educação superior chamada de elite. E essa denominação se dá quando o sistema abrange apenas 15%, no máximo, dos jovens entre 18 e 24 anos, que é uma faixa de comparação internacional. Hoje nós passamos aproximadamente a 18% e, portanto, estamos adentrando a chamada faixa de educação superior de massas. E ainda adotamos um modelo institucional e de cursos que provém do processo anterior, que é basicamente um modelo de instituições com natureza universitária e com cursos bastante tradicionais. Seguramente, uma parte do nosso problema de não ocupação de vagas, de retenção e de evasão, tem relação com o desenho pedagógico da oferta e com o modelo, tanto institucional quanto de cursos, que tem relação com um padrão de elite, não com um padrão de massas. O padrão de massas exige diversificação. A população brasileira, em particular, é muito diversificada, tanto nos seus interesses quanto nas suas origens sociais, nas suas aspirações. Isto é legítimo, não só o poder público tem que levar isso em conta na formulação das políticas, mas também as instituições têm que considerar que o estudante pode desejar algo que não é o padrão tradicional. Às vezes o estudante pode preferir um curso de duração mais curta, mais focado no mundo do trabalho, porque precisa, por exemplo, ascender a uma posição no mundo do trabalho que seja mais elevada do que aquela que ele tem hoje, e isto pode se alcançar por um curso de duração mais curta que não um curso de 4 ou 5 anos. Esse desajuste certamente tem uma contribuição muito importante para os fenômenos que nós estamos discutindo aqui. Mas há um outro fator ainda adicional, que é certamente o anacronismo dos nossos currículos. Eu estou trabalhando bastante intensamente na modernização dos currículos de engenharia. Eu me formei em engenharia há 34 anos e os professores, dos meus professores, mais ou menos ministravam cursos com estruturas parecidas com o curso que eu tive e com o curso que eu, como professor, ministro para os meus alunos. Essa é uma distorção histórica que nós temos que superar.
Nós estamos aprisionados também por um segmento de opinião importante que prioriza a regulamentação profissional e o controle do exercício profissional de várias áreas profissionais. O Brasil tem quase 50 profissões regulamentadas, a grande parte de nível superior, o que certamente limita também a modernização e o avanço dessas áreas, especialmente frente às novas tecnologias. Então, nós temos aí uma contradição importante. Nós fazemos uma educação superior que não é desenhada para o jovem brasileiro de hoje, que aspira a cursar esse nível. E como mudar essa situação? Qual a estratégia que o... Olha, a primeira estratégia é admitir e investir, fomentar a diversificação. Os formatos de cursos, a arquitetura dos cursos, eu vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouco, e o próprio objetivo institucional tem que diferir de acordo com a missão que a instituição cumpre, que legitimamente, como eu tinha afirmado antes, pode ser diferente das missões de outras instituições. Eu vou fazer referência a duas instituições federais aqui para dar uma ideia. Uma delas é a Universidade Federal de Goiás, que é a única instituição federal num estado muito grande da federação, muito extenso, e que cumpre um papel importantíssimo de interiorização. Do outro lado, posso falar de uma outra instituição, localizada numa única cidade, em Minas Gerais, a Universidade Federal de Lavras, que cumpre um papel muito focado na altíssima competência na área agropecuária. Diversificou recentemente suas atividades, mas certamente o mais alto desempenho dela é esse. São claros casos que mostram diversificação da missão. Quanto à arquitetura dos cursos, uma coisa muito importante que muitos países perceberam, e o Brasil percebeu em parte também, precisa diversificar mais, a arquitetura dos cursos. Os cursos de longa duração costumam transformar-se no fracasso dos estudantes que não, por alguma razão, que não conseguem prosseguir até os 4 ou 5 anos da sua duração. Mas ao longo dos 2 ou 3 anos que os estudantes permanecem, eles certamente alcançaram a aquisição de muitas competências que serão oportunas para o seu desempenho como cidadãos, como pessoas e como profissionais. Então, a mudança da arquitetura dos cursos obedece a vários propósitos. Um dos propósitos é transformar o que seria chamado de fracasso no sucesso do estudante após 2 ou 3 anos. Isto é, nós precisamos diplomar os estudantes após esse período e, depois que eles se diplomarem, estiverem aptos para desempenhar certas funções, se desejarem, cursam um segundo ciclo de formação. E assim, muitas instituições federais estão procedendo com cursos de bacharelado interdisciplinar no início da sua formação, que duram 2 ou 3 anos, seguidos de cursos de segundo ciclo que geram outra terminalidade, mais análoga às terminalidades hoje que duram 5 anos. Então, com essa divisão da arquitetura em 3 mais 2 anos, os cursos se tornam muito mais apropriados para uma faixa importante da população. E que tipo de curso se poderia se encaixar nesse modelo? Nós temos bacharelados interdisciplinares em ciência e tecnologia, que são muito bem-sucedidos, e eles proveem a formação em métodos quantitativos e numa abordagem científica da realidade, que é muito útil para a militância em várias áreas do trabalho e que pode também dar ensejo à continuidade dos estudos, por exemplo, a formação em engenharia. Temos os bacharelados em humanidades, que são também provedores de uma competência geral de natureza humanística, que tem muitos propósitos importantes para trabalhar em atividades como a gestão pública e que podem ser também sucedidos da formação em administração pública, economia, em administração de empresas, ciências contábeis e uma série de outras áreas do conhecimento. São apenas alguns exemplos, entre muitos que nós temos. Mas ainda assim são chamados de bacharelado, não é? Esse é o nome que se dá a essa formação. Isso tem uma certa analogia com os programas de bacharelado de primeiro ciclo do sistema de Bolonha, que é o sistema europeu, adotado nos últimos 19 anos, e tem relação também com uma certa modalidade importante nos Estados Unidos, que são bacharelados genéricos que os estudantes cursam para depois, em seguida, cursarem escola de direito ou de medicina ou outras similares. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, são cursos de 4 anos. Os bacharelados nem sempre são de 4 anos, eles são de 2 anos. Bacharelado em artes liberais, que são bacharelados genéricos, costumam ser cursos mais curtos. Costumam ser de 4 anos, né? E aí depois progridem para, no caso, né, de 2 direito. anos, depende da escola que se deseja alcançar depois. Mas então de certa forma, seriam mais voltados para o mercado?
ou para uma formação geral que pode atender a muitas solicitações do mercado. Aliás, uma característica importante é que o trabalho hoje é bastante mutável. Ao longo da sua vida produtiva, qualquer cidadão hoje vai ocupar muitas posições, muitas ocupações diferentes e vai precisar ser versátil. Então, essa versatilidade pode ser provida por uma formação dessa natureza genérica. Está em curso, está sendo implementado aqui no Brasil o novo ensino médio. Sim. Né? E uma das mudanças que ele vem trazer é que justamente os alunos, os estudantes vão poder escolher, ainda no ensino médio, uma área de formação. O senhor acha que isso vai colaborar para acabar com essa evasão? Certamente, essa reestruturação do ensino médio é uma demanda muito importante de modernização da educação no país. Uma das coisas que os sistemas de avaliação têm mostrado ao longo dos anos é que esses 3 anos agregam muito pouco às competências já desenvolvidas até o final do ensino fundamental. E trata-se de um período da vida em que os estudantes têm uma faixa etária em que a atração para o mundo do trabalho já se torna importante. Então, existe uma competição entre escola e trabalho que é deletéria para a formação dos estudantes e também deletéria para a sociedade brasileira. Esse modelo de ensino médio que está sendo criado, que está sendo colocado em prática a partir da reforma recentemente aprovada no Congresso, é um modelo que permite que o núcleo de estudos comuns seja reduzido em termos de carga horária e haja tempo e disponibilidade para que as escolas e os sistemas de ensino permitam tanto o direcionamento para certas áreas, chamada especialidade, né? Se alguém quer se aprofundar em ciências humanas, por exemplo, ou em línguas, ou em matemática, as escolas e os sistemas de ensino poderão definir essa diversificação. E, por outro lado, também poderão prover educação técnica, que também tem muita importância, especialmente para aqueles que desejam e necessitam de mais rapidamente galgar os degraus do mundo do trabalho. Agora, muitos estudantes, quando ingressam na universidade, eles acabam não saindo de um curso, mas para ir para outro. Eles chegam à conclusão que não era aquilo que eles queriam, querem fazer outra coisa, mudam, às vezes, mais de uma vez. O fato de você antecipar essa decisão ainda no ensino médio, assim, da área de interesse, não pode agravar essa situação? Não, veja, você está falando de 2 fenômenos diferentes. Olha, o fenômeno da escolha muito precoce é resolvido em muitos sistemas e também parcialmente no caso brasileiro, exatamente criando um curso de primeiro ciclo mais genérico. Porque ao longo dos seus primeiros anos de vida adulta e dos seus primeiros estudos mais aprofundados no nível superior, o estudante tem capacidade de entender melhor o contexto, não só de desenvolver melhor as suas aptidões, mas também de compreender se tem a vocação para uma certa área de interesse ou não. Então, vamos dizer assim, a formulação de cursos superiores de natureza mais genérica e com o primeiro ciclo que permita uma entrada sem um compromisso de escolha profissional, com a possibilidade de desenvolver essa escolha mais à frente, favorece a maturação da escolha. Então, esse é um fator muito importante. Na verdade, isso contribui muito para refinar a escolha. O fato de que já faz muito tempo que somos um país que adota escolhas precoces, já nos faz um país em que a mudança de curso ao longo dos 2 primeiros anos é muito intensa. Esse é um fator importante também da evasão e da retenção. Aliás, como há outros fatores que depois eu mencionarei. Mas voltando à sua questão, o ensino médio terá o chamado núcleo comum, que será bastante genérico, permitindo ou a sua extensão em direções que sejam de preferência da escola ou do sistema de ensino e possam ser buscadas pelos estudantes, ou também poderão tratar de questões que hoje a escola não costuma tratar, como, por exemplo, o aprofundamento em áreas de atividade, como artes, como esportes, que hoje a escola não tem espaço para tratar devidamente. Nós sabemos, por exemplo, que o desenvolvimento de talentos para a arte e para o esporte costuma precisar ser muito precoce. E a escola costuma, com um modelo rígido de obrigatoriedade para todos os estudantes, do mesmo conjunto
de disciplinas e de conteúdos curriculares a serem abordados, então limita a possibilidade do estudante de ter flexibilidade para percorrer um outro desses trajetos. Então, eu acredito que, ao contrário, a restrição do núcleo comum do ensino médio a um conjunto menor de componentes curriculares, de disciplinas e de conteúdos, favorecerá a formação mais genérica e a escolha de áreas que podem, inclusive, demonstrar para o estudante, naquele momento, que ele não tem aptidão, que ele poderá, inclusive, utilizar-se dessa experiência no futuro para, na escolha da sua carreira no nível superior, digamos, ter preferências ou rejeitar outras alternativas. E na própria universidade, assim, a UNB, aqui em Brasília, quando ela foi criada, ela tinha essa proposta de um ciclo básico que todo mundo entrava e só depois do primeiro ou segundo ano que ia definir que se era da área de humanas ou exatas ou ciências da saúde. Era um pouco esse modelo, como o senhor estava falando, americano, de ir construindo e selecionando. Isso foi revertido agora cada vez mais, é bem específico. O aluno já tem que escolher qual o curso, né? Seja no Enem, no vestibular, qual o curso específico que ele quer entrar. E muitas vezes ele não tem nem noção, né? Acha que quer fazer medicina, mas nunca teve um contato direto, não sabe exatamente como é que é, tanto não só a carreira, como o próprio estudo daquele curso, né? Essa é uma das contraindicações claras da escolha precoce. De fato, muitas instituições federais no programa Reúne, que foi criado há 10 anos, optaram pelo caminho de criar bacharelados interdisciplinares. E em muitas escolas isso tem sido aprofundado, outras estão inclusive abrindo cursos com esse formato. Por exemplo, posso citar agora em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais, em vários outros estados, universidades federais têm seguido esse caminho e permitido aos estudantes a escolha mais tardia, após um ciclo inicial, que não é exatamente como o chamado ciclo básico daquele período da criação da UNB, porque aquele ciclo básico não conduzia à graduação. Nesse momento, não se trata apenas de uma interseção curricular entre cursos diferentes, o que também é oportuno. Há modelos de universidades americanas de primeira linha que são assim, o ingresso do estudante não tem escolha precoce de carreira. E a trajetória orientada de cada estudante se faz com uma ampla liberdade para a escolha de disciplinas, de componentes curriculares. No nosso caso, agora, a ideia de ciclo é um ciclo que tem terminalidade. Portanto, ele permite ao estudante adquirir um diploma ao final da conclusão dos estudos. E o sistema de ingresso, as provas para ingressar na universidade, o Enem, por exemplo, que já exige um currículo, às vezes o estudante até tem mais uma aptidão para arte, por exemplo, mas ele vai ter que fazer prova de física, de química, isso também não interfere? Às vezes as pessoas podem até escolher um curso porque é o que a pontuação dela permite, mas também não era bem o que ela gostaria. Voltando a esse tema, né, eu tinha mencionado que comentaria um outro aspecto importante que também diz respeito à evasão, ou à troca de cursos durante a carreira. Há muita gente que consegue a classificação numa certa opção de oferta de curso e que ao longo desse curso percebe que prefere uma outra opção. Quando a flexibilidade da matrícula na instituição permite a migração, isso se faz de uma forma muito mais simples e muito mais produtiva. Então, isso tem sido observado também quando a instituição é rígida com relação a esse critério ou quando o número de vagas é muito limitado, aí se restringe essa possibilidade. Do outro lado, quando o estudante começa o seu curso superior e percebe alguma dificuldade de natureza social, por exemplo, o que acontece quando há migração, e isso cruza com o fenômeno que você menciona, que é a escolha de uma carreira em que se tem nota suficiente para aprovação. Então, quando ele escolhe uma carreira numa instituição, por exemplo, que está muito fora da sua região de moradia, e a migração para essa outra região gera dificuldades, por exemplo, de natureza financeira com a subsistência, isso também é um fator importante que impacta na evasão e na mudança de cursos. Isso também tem sido observado em vários casos. É muito importante que
a escolha da carreira não seja determinada por um viés muito dirigido do processo seletivo. E por essa razão, a intencionalidade é de que a Base Curricular Comum Nacional para o Ensino Médio, que está em processo de formulação pelo MEC para apresentação ao Conselho Nacional de Educação, seja exatamente o conjunto que será avaliado no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. E esse conjunto possa prover informação para as instituições selecionarem os seus estudantes e, neste caso, não haveria, por exemplo, especialização precoce nem excesso de disciplinas, porque a proposta para a organização da base é uma proposta mais interdisciplinar, como é o conhecimento contemporâneo. Secretário, muito obrigada pelo seu tempo. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu que agradeço. Eu conversei com Paulo Baroni, secretário de Educação Superior do MEC, sobre evasão e ociosidade no ensino superior. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 999661616 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.